conversar com o terapeuta Nilton Matos, terapeuta de casais, nosso espaço casal, que está sendo inaugurado aqui hoje, não é? Seja bem-vindo, Nilton. Obrigado, Márcio. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus, tudo bom. Como você falou, nós vamos inaugurar hoje nosso trabalho, né? Espaço Casal, né? Espaço Casal. Uma série de casal, ou melhor, uma série de estudo para casais para fortalecer o relacionamento, né? Então a gente chama atenção a você aí que está querendo fortalecer teu relacionamento, acompanhe essa série. Vão ser vários programas que a gente vai passar uma vez na semana no nosso Espaço Casal, aqui com o nosso terapeuta. Vai ser maravilhoso. Obrigado. E hoje o tema? Nosso tema hoje começa com o desafio de construir uma família harmoniosa. E praticamente esse vai ser o tema da nossa série, né? O desafio de construir uma família harmoniosa, né? Quem não sonha, Márcia, com uma família harmoniosa, né? Todos nós, né? O problema maior é que a família harmoniosa é de responsabilidade totalmente do casal. Isso quer dizer que o único que pode construir uma família harmoniosa é o casal. Então, quando esse casal ele resolve, os dois juntos, construir uma família harmoniosa, eles têm essa capacidade de fazer isso. Então, para se construir uma família, vai depender justamente do casal mesmo. Não é um ou outro, né? Tem que ser os dois juntos, querendo fazer essa família se tornar harmoniosa. Sim, veja, quando nós olhamos, por exemplo, a Constituição brasileira, né, que eu já disse uma vez num programa de vocês, nós entendemos que a própria Constituição diz que a família é a base da sociedade. Sim. Então, veja bem, se essa família é a base da sociedade, então ela passa a ser uma célula dessa própria sociedade. Então, a base total, fundamental da sociedade é a família. Então, veja, como é que nós vamos ter, vamos pensar por esse ângulo, né? Uma família harmoniosa em uma sociedade preocupada somente com produtividades, lucros e consumo. É porque tem se esquecido da família, né? As famílias têm pensado em ganhar e às vezes o filho está em casa e está precisando de um afeto, de um carinho, não de um presente. Sim, isso. Só que aí você vai perceber o seguinte, veja bem, então, se essa sociedade está preocupada somente com lucros, com consumo ou produtividade, então veja bem, essa própria sociedade ela não vai criar para nós, ou mesmo para a família em si, um manual que dê certo criar uma família harmoniosa. Por quê? Porque, nesse caso, a família não vai ter essa base nessa sociedade. Então, veja bem, mesmo a sociedade, mesmo a família sendo uma célula da própria sociedade, essa mesma sociedade não ensina como ter essa família harmoniosa em si, né? E aí você percebe o quê? Veja bem, quando chega, ou quando essa família enfrenta um problema, veja, então o que vai acontecer? Eles até buscam novos conhecimentos, só que quando buscam, por exemplo, nessa mesma sociedade, não conseguem entender. Não consegue utilizar isso para a sua própria vida. Porque não consegue colocar em prática. Não consegue. Porque, veja bem, no enfrentar os problemas, vamos pensar por esse ponto, né? Sempre, à medida que eles vão enfrentando problemas, sempre vão surgindo outros. Então, quer dizer, se o casal não utiliza da sua, vamos pensar assim, da sua criatividade, tá? E da responsabilidade que cada um tem dentro do relacionamento conjugal para enfrentar os problemas do seu dia a dia, o que vai acontecer? Vai parar, né? Não vai conseguir ir para frente, não é, família? Muito bem. Por isso que você vai perceber que algo interessante é que a cada novo problema que esse casal ele enfrenta, ele está tendo vamos pensar assim, uma oportunidade para construir ou mesmo enfrentar junto esses problemas em si. E aí você vai perceber assim, que quando eles não conseguem resolver esses problemas, a impotência deles, a impotência frente a esse problema em si, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, enfim, né? Não importa qual seja em si. Então você vai perceber que, nesse momento, busca-se o que agora? Em vez de buscar a harmonia, como por exemplo, o foco deles estão só na produtividade, no lucro e no consumo, né? Quando chega agora um problema, o que vai acontecer a partir de agora? Eles não conseguem resolver e de repente um lança a culpa no outro? Isso, começa a vir a culpa, porque nesse momento eles começam a achar que a culpa desse problema é você ou é ela, aquele negócio todo. O culpado. O culpado, né? Então a preocupação sempre rodando em cima do culpado. E aí que a coisa complica, porque veja bem uma coisa, se eu pensar, como eu estou falando aqui agora, que a família é a célula da sociedade,
Quem que é o núcleo dessa célula? O casal. O casal. Então, o que acontece? O homem em si, tanto o homem como a mulher, vamos pensar o homem no sentido geral, né? Ele consegue criar e inovar muitas tecnologias. Pode perceber isso? Sim. Ele consegue ir na Lua, ele consegue ir até o mais profundo mar, fazer um monte de coisa. Muita coisa. Isso. Só que quando chega, por exemplo, na hora de enfrentar um problema, o que acontece? Eles não conseguem. Ele foge muitas vezes do problema, não é? Foge. E quando a gente enfrenta um problema, isso traz crescimento pra gente, sim, como casal. Sim, porque você veja bem uma coisa, o próprio casal em si, na formação dele, você vai perceber algo interessante. Cada um deles enfrenta as suas pressões. Sim, Nós vamos trabalhar assim nessa série, né, vários períodos do relacionamento conjugal, e você vai perceber que em cada período que o casal ele vai passando, cada período, ele vai enfrentando problemas que vão desafiando esse casal a manter a harmonia. É desafiador, É desafiador, né? desafiador. Porque muitas pessoas pensam assim, que o problema realmente está vindo de fora, né? Mas você vai perceber que no final de tudo, o que vai acontecer? Que na caminhada desse casal, o problema não está vindo de fora. O problema está justamente dentro de cada um deles, que muitas vezes não estão, vamos pensar assim, emocionalmente preparados para andar juntos, tá? Andar juntos para enfrentar problemas. É porque muitas vezes seria assim, o meu eu é maior do que o seu, os problemas são todos seus. Sim. Você que provocou tudo e eu sou vítima dos seus problemas. Sim, um pouco sim. Por isso que quanto mais harmonia um casal tem, você vai perceber algo interessante. Quanto mais harmonia esse casal ele vai tendo juntos, mais fortalecidos eles são. Né? Então, o que acontece? A cada nova fase, tem sempre novos desafios. Então, seja na fase do namoro, do noivado, do casamento, né? Eu sempre digo assim, o namoro tem suas fases, mas o casamento em si, depois nós vamos estar trabalhando cada fase, você vai perceber que ele acompanha várias situações ou várias fases que vão levar esse casal a ser desafiado a cada dia. E eu sempre digo que em cada fase tem a sua responsabilidade. Então, quer dizer, se você pegar toda a história em si, nesse caso, você vai perceber que no decorrer da história, todas as vezes que um casal enfrentava problema na sua época, né, ou no seu tempo, cada um deles tinha a sua criatividade para proteger e manter a sua família. A família, a proteção. E hoje acontece isso? É um pouco difícil, porque hoje a preocupação é assim, quando a pressão surge, como eles não têm essa visão bem programada, o que vai acontecer? Eles simplesmente fazem o quê? Eles saem, se afastam. E aí entra aquilo que você acabou de dizer agora. Veja bem, vamos pensar da seguinte forma. Eu volto àquilo que eu disse agora há pouco. Se o casal é o núcleo da célula da família, quer dizer o quê? Se os dois não tiverem essa harmonia, e aí eu digo mais, a responsabilidade, veja bem, em promover, manter, alimentar, tá, essa célula viva parte do casal. Isso quer dizer o quê? Se os dois não andarem em harmonia, eles por si próprios vão destruir, né? Vão destruir praticamente a sua célula. Eles vão matar, né? Isso que algo que foi construído entre eles. Sim. Não vai passar dessa fase. Sim, porque o que acontece? Porque a responsabilidade de criar, manter a célula viva não são dos filhos. São dos pais. Dos pais que são casal. É o casal. Por isso que a cada dia que passa, você vai perceber o quê? Cabe ao próprio casal em si, juntos enfrentar as suas dificuldades para vencer essa dificuldade. Isso quer dizer o quê? Se o casal, eles não se harmonizam, qualquer vento que vem derruba, né? Isso, derruba. Eles construíram uma casa de sapé. Muito bem. E aí tem uma coisa interessante, Márcio, só para você ter uma ideia, Jesus Cristo ele me faz uma reflexão, né? Ele ajuda nessa construção. Lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 25, no Evangelho de Marcos, na nova tradução linguagem de hoje, a tradução fica mais ou menos o seguinte, dá uma olhada no que Jesus diz assim, se uma família se divide, e se as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Totalmente. Você consegue entender isso? Veja, o próprio Jesus nos faz pensar sobre isso. Ele já dá a dica, né? Sim, a condição. Sim. Você percebe isso? Então, quer dizer, se o núcleo, Jesus está dizendo, se o núcleo, que é o casal, eles só vivem discutindo, vivem só brigando, o que vai acontecer? Essa célula vai ser destruída. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque ninguém quer viver infeliz, não é?
Tá? Mas aí entra uma coisa, o que é infelicidade? E aí entra aquilo que você acabou de dizer, o que é a minha infelicidade? A minha infelicidade é quando o meu desejo dentro do meu relacionamento conjugal, ele não é satisfeito. Isso quer dizer o quê? Quando tudo que eu quero, tá? O meu cônjuge realiza, eu sou a pessoa mais feliz dentro do relacionamento. Mas... Só que quando esse meu cônjuge começa muitas vezes utilizar um não, né? Começa a viver dentro do relacionamento, né? E o que vai acontecer? Quando esse cônjuge faz isso, automaticamente o outro vai começar ficar, vamos supor assim, mais chateado, né? Eu digo sempre assim, quando as pessoas estão chateadas dentro do relacionamento, é porque um desejo da pessoa não está sendo realizado. Mas nessa do desejo da pessoa não ser realizado, nem tudo que eu quero pode ser satisfeito pelo meu cônjuge. Não tem. Mas aí que tá. Mas é isso que eu estou dizendo para você. Veja bem, tudo que é importante para o relacionamento, para manter a família, veja, estruturada, o que é importante para o relacionamento, nós fazemos. Aquilo que não é importante para o relacionamento, nós não fazemos. Sim. Tá? Então, exemplo, né, como Jesus está dizendo, veja bem, se é importante, vamos supor, o marido, junto com a esposa, discutiu o assunto de fazer uma faculdade, e essa faculdade foi importante para o relacionamento, o que vai acontecer? Nós vamos fazer a faculdade. Isso quer dizer o quê? Quando o marido estiver na faculdade... Acordo, então. Existe um acordo. Um acordo, os dois ali, isso é importante para o nosso relacionamento. Então, vamos supor, a hora que o marido está na faculdade, não é ele que está lá. É nós que estamos. É os dois, né? É nós que estamos. Entendeu? É nós que estamos. Isso quer dizer o quê? Quando o marido ele termina a faculdade e se forma, é nós que estamos nos formando. Sim. Por quê? Porque tudo aquilo que nós estamos fazendo para fortalecer o nosso relacionamento. Então, o nós, nesse exato momento, é muito importante. Que nós vamos discutir no decorrer dessa série, né? Mas hoje, o que eu gostaria de deixar bem frisado é justamente essa reflexão de Jesus. Veja, no finalzinho que ele coloca, ele é algo interessante. Se o casal estiver lutando entre si, veja, lutando entre si, essa palavra que acontece, lutando entre si, veja, ela será destruída. Não tem como, não tem como ter convivência, não tem como, um casal lutando entre si. Não tem. E veja, Jesus falou isso aí mais ou menos há 2000 anos atrás. Já lá atrás. Então tá ali no manual da vida, não é? Sim. Aí o que o pessoal fala assim, mas por que os casais se divorciam? Por que o casal se separam? Jesus está ensinando, estão brigando entre si. Estão brigando entre si, gente. Então não pode haver briga, essa discordância tem que se entender, E aí fecha uma coisa interessante, Márcia, veja bem. Para que serve o espaço casal? O espaço casal ele serve para fortalecer os casais, para gerar famílias abençoadas. Esse é o nosso trabalho. Porque veja, se nós entendermos, eu fico sempre nesse pensamento, se nós entendermos que a família é a base da sociedade, e o casal é o núcleo dessa família, ou o núcleo dessa célula, quer dizer o quê? Se o casal para de brigar entre si, né? Para de brigar entre si e começa agora a construir junto um relacionamento conjugal fortalecido, essa harmonia entre eles vai respaldar aonde? Na família. A família vai sentir diferença. Vai sentir. Aí eu pergunto para você, que tipo de sociedade nós vamos ter lá na frente? Se a família não for cuidada hoje, modificada, não vai ter família lá na frente, não é? Sim. Agora, se o casal, eles entram sempre juntos, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter famílias o quê? Fortalecidas, não é isso? Fortalecidas. Por isso que o Espaço Casal existe, para fortalecer os casais, para gerar famílias abençoadas e assim também mudar essa sociedade, né? Então, olha aí, gente, isso daí que faz toda a diferença, né? Você investir no seu relacionamento, mudar, né? Se permitir a mudança como casal, se entender, para que haja uma família próspera no futuro, né? Sim. E para finalizar essa nossa série de hoje, né? Eu gosto de dizer assim, veja, se os dois não quiserem, a célula morre. Se os dois não quiserem, a célula morre, Sim, então. Porque os dois são responsáveis. Então, olha aí, gente, você é responsável pela sua família e é o bem maior, não é? Sim, porque no final de tudo, é só os dois. Só, não tem... Só pra gente terminar, Márcia, eu fico pensando assim, veja bem, tem muitas pessoas que falam assim, a minha sogra foi responsável por destruir nosso casamento. O meu sogro foi responsável. Não, foi o fulano, foi o Beltrano. Não, Márcia. Não. Quem realmente tem o poder para manter vivo
ou matar o relacionamento é o casal. É o casal, não é quem tá de fora, não é? Não. Tem que ser o casal. Tem que ser o porque casal. já é casal para isso, para eles terem a vida deles e seguirem em frente, Com né? certeza, com certeza. Obrigada, Newton, por ter trazido aqui, olha, no Espaço Casal de hoje, dessa semana, essa reflexão é muito boa para você que precisa aí de um relacionamento mais fortalecido, né? Siga essas dicas, né? Obrigado e que Deus abençoe o seu relacionamento conjugal. Olha aí, gente, você continua comigo aqui no Em Família, já já nós voltamos.